E esse fazer estar presente ali, sabe? É outro ponto. Eu já fiz essa pergunta diversas vezes, ela. Quero muito encontrar uma assim que faça muito sentido. De forma geral, assim, pelo menos a experiência brasileira, quem acompanha a gente de Portugal, talvez tenha esse cenário também. As pessoas que estão dentro de uma empresa estão ali pela necessidade, né? Não estão alinhadas com nenhum propósito. Muitas vezes estão ali pelo salário. Já cansei de fazer entrevistas em que a pessoa dizia: por que quer estar aqui? Pelo salário, porque eu preciso pagar minhas contas. Como alinhar todo mundo, tirar aquele propósito da parede, né? E fazer todo mundo estar presente naquela... Aqueles 15 que estão ali naquela sala, estarem presentes de verdade, alinhados a um propósito, quando todo mundo chegou ali pelo salário. Olha, Renato, mais uma vez a gente volta na questão também das conversas. E eu entender quem é cada pessoa que está ali comigo. É óbvio que cada pessoa tem a sua motivação. É óbvio que cada pessoa tem as suas responsabilidades, né? Então, quando a gente fala que está num lugar só pelo salário, a gente está num nível de consciência ou de necessidade que vai ser diferente de outra pessoa que está ali por crescimento pessoal. São duas pessoas que estão em níveis de consciência diferentes e estão com as necessidades pessoais atendidas de forma diferente. Então, por exemplo, se eu estiver preocupado como é que eu vou comprar comida aqui para minha casa, ou como que eu vou pagar o aluguel, ou seja, não sei se eu vou ter teto para morar, eu estou num nível muito básico de consciência que eu não tenho como me preocupar se eu tenho trabalho em equipe, se a empresa é legal, se a empresa tem ESG, se a empresa tem propósito. Não interessa, eu quero pagar meus boletos. Eu quero garantir que eu vou sobreviver mais um mês. A hora que isso aqui está mais tranquilo e está mais estável, a gente já pode ir para o próximo nível. É Maslow na veia, né? Sim. Aí eu posso ir para um próximo nível, que é eu me conectar com as pessoas, me sentir amado, me sentir importante. Aí depois eu vou para um próximo nível de uma conexão mais emocional, que aquilo ali tem a ver comigo, que eu me identifico. E aí eu posso ir para um próximo nível que é mais filosófico, que é qual que é o legado que eu vou deixar, que tipo de crescimento que eu vou ter. Mas não tem como eu falar de propósito se eu não tenho feijão na minha casa. Só que a pessoa também que acha que é só feijão o resto da vida, talvez ela fique ali naquele nível de consciência o resto da vida se ela não experimentar, entender quem é diferente dela também. Por que o outro tá ali falando de propósito? Não é mentira, é só para pagar o boleto. Não, nem todo mundo. Tem gente que já passou dessa etapa, que não significa que não possa voltar a essa etapa em algum outro momento. Significa assim, nesse momento essa não é uma preocupação minha preocupação é outra, né? Pode ser que em outro momento volte a ser. Não, que legal a sua resposta, na verdade, assim, porque muitas vezes eu até me incomodo um pouco, eu não sei se é a sua experiência, assim, tem muitos influenciadores por aí que estão falando com uma parcela muito pequena, né, da sociedade. Sim. Assim, 70% dos empregos brasileiros estão em empresas pequenas e muitos dos líderes, talvez a maior parte dos líderes brasileiros do mundo corporativo estão liderando pessoas nesse momento, né, que não estão ali pelo salário, né? E aí ele acha que se ele tá ali, às vezes, porque ele já tá com o aluguel pago, a comida em dia, que ele tá ali buscando um crescimento pessoal, e ele começa a falar com a equipe dele como se todo mundo estivesse na mesma busca dele, ele não conecta. Sim. E aí ele vai entrar numa reunião, vai falar, todo mundo vai olhar pra cara dele e falar: que mundo que esse cara vive? Se perde, porque ele não saiu da conchinha dele, ele não ampliou a bolha dele, ele não parou para ouvir a realidade do outro. Sim. Por isso que essas conversas individuais não é conversa só sobre o trabalho. Essa história de separar a vida pessoal do trabalho só existe também na cabeça de alguém que, talvez no passado, que tinha um trabalho braçal, que dava 5 horas, eu soltava a caneta ou soltava minha ferramenta e ia embora para casa. E só no dia seguinte queria pensar naquilo de novo. Hoje, a maioria de nós tem trabalhos que são muito mais pensadores do que fazedores. Então, às 17 horas, se é a hora que eu vou embora do trabalho, o trabalho vai comigo dentro da cabeça. Os problemas continuam comigo, eu continuo pensando naquilo. Sim. Né? Então, é mais complexo a coisa. Não dá mais para cada um viver no seu mundo. Não, preciso conversar com o outro para entender o do outro também, ampliar o meu. Olha lá, a gente tinha que ter tido essa conversa uns 10, 15 anos atrás, Alan, porque olha, eu tenho todo esse processo que você está compartilhando, eu me vejo muito porque eu comecei a aprender, acho que uma coisa que não se aprende, digamos, no ensino formal é a liderar, né?
A gente já começa a aprender com referência de outras pessoas, influenciadores, e eu replicava muitas vezes isso no meu começo, e tudo isso que você tá falando faz super sentido para mim, porque eu não conectava. A partir da hora que eu comecei a ter a chance de conversar com cada pessoa, a mudança era nítida, sabe? Deveríamos ter conversado aos 15 anos atrás, Alan. Mas 15 anos atrás a gente ia conversar de outras coisas. Eu também era outra pessoa 15 anos atrás. E faz parte, e isso que você traz do ensino formal não está acompanhando e não acompanha mesmo, porque quando a gente fala de liderança é muito falar de gente, né? E se a gente pegar as coisas que a gente está falando de liderança hoje em dia, são todas coisas muito antigas. Se for na Bíblia, no Alcorão, nos livros de budismo, nos livros de filosofia de 2000 anos atrás, está tudo lá. Tudo é atual, é tudo gente, é igualzinho. São os mesmos dilemas, né? Mas a gente é muito focado em ferramenta, né? E o mundo acadêmico, muitas vezes, assim, ele pega um problema, cria uma solução para o problema, testa aquela solução, valida ela cientificamente e agora a gente pode ensinar. Só que a hora que a gente chega nesse ponto e agora a gente pode ensinar, aquele problema que ela estava tratando já é velho e o problema novo precisa ser resolvido hoje. Sim. Não dá tempo, não acompanha. Eu tenho iniciativas legais de algumas universidades e tal, que têm tentado fazer um pouco diferente, mas o modelo ele não abraça essa mudança tão louca que a gente está vivendo. Então é cada um correndo atrás do seu mesmo, é cada um criando a sua forma de aprender, o seu jeito de interagir. Por isso eu resolvi também vir trabalhar nessa área de educação desvinculado do mundo formal, desvinculado do ensino acadêmico. Eu já dei aula em universidade, dá para fazer coisas legais lá, porém a minha proposta é fazer uma coisa diferente mesmo, conversar com as pessoas, entender qual que é o problema de agora. Sim. Eu vou trazer uma solução que alguém pode falar assim, isso não é validado cientificamente, não mesmo. Porque não dá tempo. Se eu for esperar validar, o problema já desandou a maionese, já tornou o caldo. É curioso como tudo isso que você está falando, ela faz super sentido. E que bom que a gente tem pessoas como você agora, tem a possibilidade da internet para compartilhar essa experiência mais próxima da realidade, né? Porque tudo isso que você falou faz super sentido. E muitas vezes se estuda tudo, não é nem que não dá tempo, mas às vezes não contou nem com a realidade daquele ambiente, daquelas pessoas, como elas vivem, né? Porque muitas vezes eu vejo a gente seguindo doutrinas, por exemplo, de lideranças americanas, por exemplo, e ninguém contabilizou, por exemplo, como é o Brasil nesse bolo aí, como funciona a realidade brasileira. Não sei se é a sua impressão também. É muito focado no modelo americano e um pouco europeu, né? Você tem um público aqui de português e talvez vá trazer um olhar um pouco diferente, que é um olhar mais tradicional, um jeito um pouquinho diferente de fazer negócio, mas é muito para o americano e muito para as grandes empresas. E aí, que nem você trouxe, 70% está nas pequenas e médias empresas. Qual foi o último livro de gestão que você abriu e falou isso aqui é aplicável numa pequena empresa? Isso aqui foi escrito para uma pequena empresa. Ou, não precisa nem disso, pode ser numa empresa grande. Qual que você abre e fala isso aqui serve para a média gerência? É muito difícil, é muito pouco. Sim. Na verdade, quase nenhum. Eu não conheço. Se não fosse alguns influenciadores a gente acompanhar nessa área falando a realidade, acho que ninguém nem fala. Eu vejo tanta gente falando só para grandes negócios, de grandes empresas realmente. E olha, eu tenho conversado com muitos portugueses lá, a realidade é bem próxima, tá? Na verdade, da nossa. Assim. Foi até curioso para mim perceber isso. Legal. Foi até curioso, assim. Eu tenho tido bem pouco contato com portugueses, então a realidade que eu tenho um recorte bem obscuro, eu sei pouca coisa, gostaria de conhecer mais. Vou convidar então pra gente fazer um bate-papo aqui, um debate aqui com alguns profissionais lá, vai ver, são bem parecidos na verdade. É só compartilhar aqui, uma boa noite aqui do Júlio, do Marcelo, Henrique Soares, deixaram aqui boa noite aqui. Pessoal, obrigado aí pela participação, obrigado pela mensagem que vocês deixaram aqui. Deixe suas perguntas, sua curiosidade aqui pro Alan, aqui a gente vai compartilhando algumas aqui para eles.